Nós vamos continuar a pensar nas coisas de Deus. Afinal de contas, na maioria das horas do dia, eu e você somos tentados a pensar nas coisas que são do mundo. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, a nossa dificuldade de pensar nas coisas que são do alto. Aquelas coisas que nos elevam à presença do Senhor. E na manhã de hoje eu quero lhe falar sobre o tema Aprendendo com a Pandemia. E o texto bíblico que vou ler encontra-se na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Os versos de 17 a 20. Assim está escrito na palavra: Nós, porém, irmãos, sendo privados por um momento de tempo de vista, mas não do coração. Eu gosto desse texto e gosto ainda mais de uma outra tradução da versão transformadora, quando ele diz assim: depois de um breve tempo separado de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado. Já ouviu falar sobre isso? Essa coisa que longe dos olhos, mas perto do coração. O texto prossegue e eu vou continuar a lê-lo. O texto diz assim: tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Por quê? Qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, diz o apóstolo, vós sois a nossa glória e gozo. Deixe-me voltar a dizer aquilo que estava no início falar. Quantas coisas nós estamos aprendendo neste tempo de pandemia. Mesmo aquela pessoa mais resistente à tecnologia já se rendeu, não é? Está fazendo transmissões, participando de bate-papos, de videoconferência, instalou o WhatsApp, você resistiu enquanto pôde, mas acabou se convertendo ao WhatsAppianos, e aí está você também mandando as suas mensagens, recebendo. Alguns aprenderam a cozinhar. Eu conheço alguém que se revelou como um verdadeiro Masterchef, viu? E já está fazendo planos de passar da pandemia, quem sabe mergulhar e abrir um negócio nesta área. Mas fora essas observações, você já percebeu que como casais, nós temos aprendido que casar ou estar casado com alguém não significa tão somente estar ligado a esta pessoa por todo o tempo de nossa vida, mas é também não é somente em todo o tempo, mas é também no tempo todo. Percebeu isso? Não é somente todo o tempo, mas é também o tempo todo. E essa hiperconvivência tem revelado inúmeras situações que precisam também ser colocadas diante de Deus. Talvez como pai e como mãe você também tenha aprendido que o que é de fato educar um filho, né? Nós transferimos muitas responsabilidades para a escola, para terapeutas, para outros profissionais. Mas agora eles estão conosco, 24 horas conosco. E aí vem uma enorme tarefa, a tarefa de educá-los. Mas olhando o texto que li inicialmente, eu gostaria de trabalhar em algumas direções. E a primeira delas é perceber que aquele momento que o apóstolo Paulo estava vivendo, provavelmente ano 51 da era cristã, é provável que o apóstolo estivesse na cidade de Corinto, depois que precisou, inclusive, sair de Tessalônica sob ameaças. Mas o coração dele parece ter ficado em Tessalônica, pelo menos é isso que ele diz. E lá de Corinto ele escreve. E sabem, as palavras do apóstolo Paulo, elas apontam ou sinalizam para a minha necessidade, para a sua necessidade de expressar os nossos sentimentos. E eu sei que algumas pessoas têm uma enorme dificuldade com isso. Eu não conhecia esta palavra, mas existe uma palavra chamada alextimia, que na verdade é a junção de 3 palavras gregas: não, lex, palavra, e timia, sentimento. E alextimia é o diagnóstico de quem tem uma dificuldade crônica de falar, de se expressar, de dizer aquilo que está sentindo, de expressar as suas emoções. Mas em dose menor, provavelmente, cada um de nós carrega
uma ou outra dificuldade. Às vezes dificuldade em lidar com aquele que extravasa e expressa os seus sentimentos e as suas emoções sem qualquer reflexão, sem qualquer autocrítica, mas também a nossa dificuldade de dizer ao outro aquilo que a gente está sentindo. Nós precisamos, inclusive, assumir a responsabilidade emocional. O que quero dizer com isso? A gente tem que parar com aquele discurso: você faz com que eu me sinta. O outro não tem poder de gerar emoções. A emoção é minha. E eu preciso, de alguma forma, assumir a responsabilidade por isso. Aliás, falar aquilo que sentimos é terapêutico, é também libertador. E uma das coisas que eu observo é que a sensação de desconforto, a sensação, por exemplo, de vulnerabilidade, o medo de machucar o outro ou de se machucar, é o que muitas vezes nos impede de expressar os nossos sentimentos. Mas o fato é que esta pandemia nos fez conviver com máscaras, mas máscaras que não escondem a face das nossas almas, a face dos nossos corações. É bem verdade que o sorriso fica escondido, mas há quem consiga sorrir com os olhos. E os braços e os gestos que fazemos também contribuem para expressar aquilo que nem mesmo a máscara consegue esconder. E eu estou falando sim dos nossos sentimentos. No texto sagrado, há um sentimento predominante, e esse sentimento chama-se saudade. O apóstolo Paulo fala sobre isso no versículo 17, quando ele diz: irmãos, depois de um breve tempo separados, e aqui a palavra separada é a mesma palavra que na língua grega descrevia aquela criança que perdeu os pais, ou aqueles pais que perderam um filho. É o sentimento de orfandade. E aí ele continua: embora o nosso coração nunca os tenha deixado, esforçando-nos por voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou com saudades de você. Esse tempo de pandemia tem nos ensinado a separar, por exemplo, aquilo que é a separação física, desculpe a redundância, mas daquilo que é a distância física, melhor assim, com distância afetiva. Você pode até estar distante fisicamente de pessoas o seu coração está como que colado, grudado, ligado. E quando eu digo essas coisas, eu acredito que nós temos aprendido isso. O apóstolo Paulo fala de saudade, gente. Eu fico imaginando de quantas coisas hoje nós temos saudades. E a pandemia parece ter, de alguma forma, potencializado as nossas saudades. A gente tem saudade de um abraço, a gente tem saudade de um aperto de mão, a gente tem saudade de andar na rua, a gente tem saudade de respirar sem máscara, a gente tem saudade de estar em alguns ambientes, em alguns lugares, a gente tem saudade de viajar, a gente tem saudade de estar até na escola, sabe? Essa turma mais jovem, que reclamava na hora de sair de casa para ir para a escola, hoje está com saudades da escola. Lá está você com saudades de sua faculdade, de sua universidade. O apóstolo Paulo simplesmente diz: eu estou com saudades. E eu volto a dizer, isso é tão terapêutico. Mas o que é que eu faço quando esse sentimento de saudades me invade? De acordo com o que percebo na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, Paulo consegue descobrir novos caminhos. Ele encontra alternativas para matar a saudade. E o que é que ele faz? Primeiro ele escreve a carta, e não escreve uma só não, ele escreve 2 cartas. Ele entra em contato, ele manda uma mensagem. E há um outro dado interessante. Se você está com a Bíblia aberta, verifique no capítulo 3, desta primeira carta aos Tessalonicenses, o verso de número 5 até o versículo de número 9. Ele chega a dizer: assim, quando não pude mais suportar a saudade. Aí o que é que a Bíblia diz? Ele enviou Timóteo. Ele não podia chegar na cidade de Tessalônica, ele reconhece isso, mas ele encontrou um jeito. Ele pediu que Timóteo fosse a Tessalônica, conversasse com aquela gente, e depois trouxesse para ele informações. E aí ele diz no versículo 6 que ele ouviu boas notícias a respeito de sua fé. E eu aprendi há muito tempo atrás, eu pastoreava uma igreja em Recife, a Igreja Batista do Cordeiro. E aquela igreja teve por mais de 30 anos um pastor chamado pastor Davi Min. Ele deixou o Brasil, ele era um missionário americano, e depois ele retornou, e quando ele retornou, eu já estava como pastor naquela comunidade, e o convidei para estar conosco.
Então o que fiz? Passei a palavra para que ele desse uma mensagem à igreja. E cometi um erro, cometi um engano. E naquele dia eu aprendi. Eu disse: olha, o pastor Davi Min está conosco matando a saudade do Brasil, desta gente, de seus amigos. Assim que ele pegou o microfone, sabe o que ele fez? Ele disse: pastor Roberto, me permita apenas corrigi-lo. E ele disse: eu tenho aprendido neste tempo que saudade a gente não mata, saudade a gente só alimenta. E ele disse: eu vim para o Brasil para alimentar a minha saudade. Expressar os sentimentos nem sempre é algo muito fácil. Eu sei que causa alguma vulnerabilidade, você tem medo de não ser compreendido, mas nunca subestime a força da saudade. Eu gosto muito dos textos de Rubem Alves. Ele tem uma linguagem tanto quanto poética. E há duas frases dele que ele tenta, na verdade, conceituar o que seria saudade. Sabe o que ele diz? Ele diz que a saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Há um outro instante em que ele diz que a saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que perdeu. Você tem saudades do quê? Ou você tem saudades de quem? Quero lhe dar uma sugestão. Faça como o apóstolo Paulo, manda uma carta, manda dizer isso, fale de suas saudades. Isso vai fazer bem a você, vai fazer bem ao outro. Escreva, mande uma mensagem pelo WhatsApp. Eu sei que hoje os nossos recursos são muito mais eficientes e rápidos do que os recursos do apóstolo Paulo. Para enviar uma carta, isso levava dias. Você não precisa disso. Então, encontre caminhos para alimentar a sua saudade. Faça com que a vida, e este momento especificamente, seja para você um tempo de aprendizagem. Eu às vezes, aliás, eu escrevi isso e logo depois daqui eu acho que eu vou postá-lo. Eu tenho aprendido que todas as pessoas entram em nossa vida por alguma razão. Todas elas. E descobrir o porquê de cada uma destas pessoas chama-se maturidade. Algumas pessoas entram em nossa vida por um determinado espaço de tempo. Reconhecer que Deus também está naquilo que é transitório chama-se gratidão. Algumas poucas pessoas entram em nossa vida para nunca mais sair. Mantê-las ao nosso lado chama-se amor incondicional. Mas eu preciso continuar aprendendo, e aprendendo com o texto sagrado, e neste tempo de pandemia. Você já percebeu que este tempo de pandemia tem sido um convite para que as pessoas se despertem em relação à espiritualidade? Você já percebeu como estão sendo acessados links, canais, que tratam sim dessa questão da espiritualidade? As pessoas estão novamente preocupadas com Deus, com o seu destino. Aliás, isso aconteceu na Europa, por ocasião da peste bubônica. Eu me recordo que quando dava aulas de história da igreja, entre os historiadores havia sempre um comentário, que a peste bubônica, a morte de tanta gente, trouxe a morte como elemento de reflexão, tanto da teologia quanto das artes. Muitos quadros, muitas pinturas retratavam a morte, e as pessoas começaram a ter que lidar com isso. E de alguma forma, contemplar a nossa finitude, na verdade nos desperta para o presente. Faz com que este tempo se torne ainda mais valioso. E agora nós mergulhamos buscando respostas em Deus. E eu espero que esse sentimento também já tenha brotado no seu coração. Eu acho interessante que Paulo fez neste texto que lemos, da primeira carta aos Tessalonicenses, uma espécie de leitura espiritual de tudo quanto havia acontecido lá em Tessalônica. Ele foi perseguido. Alguns judeus enciumados pela pregação do Cristo começaram a persegui-lo, e ele precisou sair daquela cidade em meio a toda essa agressividade e violência. Aí o texto sagrado no versículo 18 diz assim: queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. E aí ele diz: Satanás, porém, nos impediu. Eu não sei se você tem dito isso e você tem dado o nome. Eu queria tanto sair,
Mas alguém lhe impediu de fazer isso. Eu fico observando que duas experiências do apóstolo Paulo parecem se relacionar com este momento especificamente. Eu vou lhe mostrar por quê. O que me parece interessante é que Paulo só chegou na Tessalônica depois daquela visão do varão da Macedônia. Foi quando ele entrou no território europeu. Foi a partir dali. E o interessante para mim é que no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, ele começa a falar dessa experiência, de ter entrado no território europeu. Porque ele diz, versículo 6 do capítulo 16, livro de Atos. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Não foi Satanás, foi o Espírito Santo. Eu queria ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo me impediu. E aí o texto prossegue no versículo 7. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção a Bitínia. Aí o texto diz, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Novamente, não foi Satanás, foi o Espírito de Jesus. E aí seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Minha pergunta, como saber quando foi Satanás que me impediu? Quando saber que foi Deus que disse não? Qual a sua resposta? No texto sagrado, eu acho interessante perceber alguns critérios, ou alguns possíveis critérios para discernir. O primeiro deles, eu quero que você observe a forma. A forma como Deus nos impede, gente, é diferente como a forma satânica de agir. Aqui há agressividade e violência. Aqui há sonho, a revelação, a palavra, a canção. É aquela voz que soa dentro de mim. Deus, quando nos fala, irmãos, nos fala. Tem um hino do cantor cristão que eu acho belíssimo, quando ele diz assim, que doce voz tem. Lembra-se disso? Meu Senhor. Gente, a voz do Senhor, quando nos fala, nos alcança assim, com ternura, com leveza. Mas aqui não. Ali foi violência. Em Tessalônica, ele foi impedido de forma violenta. Uma outra observação que faço é o tempo. No capítulo que mencionei, no capítulo de número 16 do livro de Atos, no versículo 9, sabe quando aconteceu a visão? Versículo 9. Está com a Bíblia aberta? Naquela noite. O que quer dizer isso? Deus, ele não tem nenhum prazer em nos deixar ansiosos, inquietos, sem orientação. Quando Deus sussurra dizendo, não é por aqui, não é este o caminho, você não deve prosseguir, sabe o que ele faz? Imediatamente ele nos aponta uma direção. Ele naquela mesma noite ouviu a orientação de Deus. O mesmo Deus que diz não, ele nos mostra como. Quando Deus diz não é por aqui, ele vai lhe dizer qual o caminho. Mas quando Satanás nos impede, ele simplesmente nos deixa confusos, sem qualquer orientação. Ele não quer que você encontre o propósito de Deus na sua vida. É diferente. E nesse mesmo texto há um outro possível critério. É que a missão ela permanece. Porque no último versículo, versículo 10, ele diz assim, para ali anunciar as boas novas. Ele entende que Deus estava chamando para ali anunciar as boas novas. E aí eu lhe pergunto, o que o apóstolo Paulo queria fazer na Ásia? Anunciar as boas novas. O que ele imaginou fazer em Bitínia? Isso mesmo, anunciar as boas novas. Este era o propósito de Deus para a vida dele. A viagem missionária tinha este propósito. Quando Deus fala para que ele avance e chegue ao território da Macedônia, qual era o propósito de Deus? O mesmo. Por quê? Porque Deus, quando nos impede, não é para que nós deixemos de fazer aquilo que Ele quer, mas é exatamente para que possamos fazer a sua vontade e completar a missão que recebemos do Senhor. Mas há uma segunda experiência que talvez também nos ajude a separar esses impedimentos satânicos do impedimento divino. Eu chamo sua atenção para a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, versos de 7 a 9. Já sabe qual o texto? O espinho na carne. E aí Paulo começa a dizer assim, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Observem, Satanás, impedir. Aí o texto prossegue, em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que eu removesse, mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza.
Você consegue perceber que Deus tinha um propósito naquele espinho? Você percebeu isso no texto? Fica claro. O apóstolo Paulo aprendeu a partir daquele espinho. Não conseguiu? Eu vou lhe dizer. Veja o primeiro verso que mencionei, o versículo 7. Na minha tradução diz assim: para evitar que eu me tornasse arrogante. Todas as vezes que Deus me impede, todas as vezes que algo assim acontece comigo e por orientação de Deus, mesmo na provação, todas as situações que Deus provoca é para o meu crescimento, gente. É para que eu me torne melhor, é para que meu caráter seja aperfeiçoado. E aqui eu me lembro de um escritor que ele diz o seguinte, que se Deus tiver de escolher entre o seu bem-estar, seu conforto e a sua santidade, tenha certeza que Ele vai escolher a santidade. Portanto, este espinho faz parte de um propósito de crescimento, de maturidade espiritual, de maturidade emocional. Graças a Deus pelos espinhos que Ele tem colocado sobre mim. Os irmãos e irmãs já imaginaram, se não fossem esses espinhos, o apóstolo Paulo reconhece: eu seria extremamente arrogante, eu seria uma pessoa insuportável. Só que depois ele vai dizer que aquele espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Isso é um mensageiro de Satanás. Por favor, eu não estou sugerindo que você identifique aquilo que desagradável acontece, ou pessoas desagradáveis com esta expressão. Mensageiro de Satanás. Aí o texto prossegue dizendo que ele transformou aquilo em oração. Por quê? Porque é uma coisa que você precisa entender e eu preciso entender. Deus é soberano. Eu vou repetir. Deus é soberano. E mesmo sobre aqueles obstáculos que Satanás quiser levantar sobre a minha vida, sua vida, sobre a vida da igreja, a vontade de Deus há de prevalecer. Não há absolutamente nada demoníaco, mundano, ou que seja meu ou seu, do próprio homem, que possa frustrar os propósitos de Deus. Portanto, se você está se sentindo impedido de alguma forma, alguma coisa está acontecendo, faça como o apóstolo Paulo fez. Ore, e não ore uma vez só não, porque o texto sagrado vai dizer o quê? Que ele suplicou em 3 ocasiões, e parecem que foram ocasiões muito específicas. Se você se recorda de 3 orações que você fez, provavelmente aqueles 3 momentos foram muito preciosos na presença de Deus. E ele diz: olha, eu orei por 3 vezes, como se dissesse, eu orei muitas vezes. E aí o texto sagrado dizendo: eu pedi ao Senhor que removesse o espinho, mas Ele me disse o seguinte: a minha graça te basta. Deus responde às minhas inquietações. Deus responde às minhas inquietações. Por isso, descubra neste tempo o que é satânico e o que é divino. Porque o grande problema nosso, a minha grande dificuldade, talvez a sua também, é que diante de alguma coisa desagradável, eu costumo chamá-la logo de satânica. Mas, eu não sei se você já percebeu, mas algumas coisas satânicas, elas aparecem na minha vida e na sua vida, disfarçadas de agradável, mas depois se revelam desagradáveis. E algumas coisas divinas na minha vida já se apresentaram como se fossem desagradáveis. E eu quero lhe dizer que todas as vezes que eu me submeti, eu descobri que na verdade eram as mais agradáveis que Deus poderia me proporcionar. Mas nós precisamos continuar a aprender neste tempo de pandemia. E eu quero aqui caminhar numa outra direção. Sabe qual é? É que a pandemia está nos fazendo enxergar o quanto de fato as coisas valem e o quanto as pessoas valem. A gente está de alguma forma destronando as coisas e substituindo o lugar destas coisas por pessoas em nossa vida, e glória a Deus por isso, viu? Há algo sim que nós precisamos aprender neste tempo, é de tratar pessoas como pessoas, não como coisas, e tratar coisas não como se fossem pessoas, mas como coisas. Simples, não é? Por quê? Do alto da minha filosofia na manhã de hoje, eu queria lhe dizer: olha, coisa é coisa, gente é gente, pessoas são diferentes. Por que digo isso? Porque no versículo 19, lá do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz assim: por quê? Qual é a nossa esperança? Conte comigo. Ou gozo, ou coroa de glória. Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois
a nossa glória e o nosso gozo. Percebeu? 3 palavras. Alguém já lhe chamou hoje assim: você é a minha esperança, você é o meu gozo, você é a minha coroa da glória. Se você for casado e a sua esposa estiver na idade da maturidade, eu sugiro que não o faça, por conta da palavra coroa. Aliás, a palavra coroa aqui é uma palavra que tem um significado muito especial, viu? Na verdade, a palavra aqui tem a ver com Estéfanos, tem a ver com coroa de um atleta que ganhou uma corrida. É como se fosse um prêmio. É você olhar para alguém e dizer: você é um prêmio de Deus para mim. Você é um presente de Deus na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É tão bom quando a gente pode ouvir isto, não é? De alguém. Você é um presente de Deus. Você é a minha alegria. Você é a minha esperança. É tão bom. É tão bom também quando a gente pode dizer isto a alguém. Quando a gente identifica alguém em nossa vida que nos trouxe esperança quando nós estávamos profundamente deprimidos, nos trouxe gozo, alegria quando nós estávamos profundamente tristes. Gente que a gente diz: olha, você é um presente de Deus na minha vida. E o apóstolo Paulo diz isso, e eu fico feliz, mais uma vez, em lhe dizer: nós precisamos aprender a expressar os nossos sentimentos. E aí alguém poderia perguntar: mas como a gente consegue isso, pastor? Comece cedo. O que eu quero dizer com isso? O seu relacionamento com seus filhos na adolescência, juventude, na fase adulta, precisa começar agora. Precisa começar agora. Com seu genro, com a sua nora. Mas pastor, ele só é uma criança. Começa a orar já. Começa a dizer: Senhor, coloca na vida dessa minha filha, na vida desse meu filho, alguém que possa abençoá-lo, abençoá-la. Começa a orar desde já. A gente precisa começar cedo. O que é que tem isso a ver com o texto? Sim, tudo a ver com o texto. Porque nesse mesmo capítulo 2, da primeira carta aos Tessalonicenses, veja o versículo 7 e veja o versículo 11. O que é que o apóstolo está dizendo? Que quando ele estava em Tessalônica, em Tessalônica, veja como ele tratou a igreja. No versículo 7, como foi que ele tratou a igreja? Consigo ouvir você daqui, pode dizer, vá. Isso, como se fosse uma mãe. Veja o versículo 11. Como foi que ele disse que tratou a igreja? Consigo ouvi-lo. Vá. Como se fosse um pai. O texto está dizendo que aquele sentimento, aquele relacionamento foi construído. O apóstolo Paulo tratou aquela gente na igreja em Tessalônica como se ele fosse um pai, como se ele fosse uma mãe. Gente, quando a gente trata o outro assim, é curioso, mas não é como eu fui tratado, mas como eu tratei. Isso vai criar espaços no meu coração. Isso gera uma onda de gentileza. Isso gera uma onda de amor, de carinho, de afeto, que não se acaba. O tempo passa e a gente vai se lembrar. Eu me recordo, eu comecei o ministério e Deus levantou naquela igreja. Eu tinha um pouco mais de 20 anos de idade, 21, 22 anos, e lá estava pastoreando. E algumas pessoas daquela comunidade mais velhas me adotaram como se eu fosse filho. E até hoje eu sou extremamente grato. Eu não sei se ela está ouvindo, mas eu soube que de vez em quando ela escuta. Se ela estiver escutando, ou se a filha estiver escutando, diga: olha, estou mandando um abraço carinhoso a uma mulher chamada Berenice, que me teve durante todo o tempo ali como se fosse um filho. Todo amor, todo carinho. Aqui, neste estado, aconteceu sim algo semelhante. E eu posso dizer nome de pessoas, mas para não deixar de dizer alguns nomes, mencionar outros, eu vou lembrar só de alguém que hoje não está mais aqui, mas se tornou meu pai quando eu para aqui cheguei. O meu querido, saudoso irmão Edinaldo. Foi assim. É impressionante porque quando tudo tem a ver com a forma como tratamos as pessoas. Nós nos tornamos especiais na vida de alguém na medida em que tratamos bem estas pessoas. É assim. Todo esse jogo, me permita usar essa expressão, todo esse jogo de afeto começa aqui, com a forma pela qual tratamos as pessoas. Por isso, trate bem. Segunda sugestão, seja sincero, seja verdadeiro. Não é para ser político, não. E aí o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo 2, versos de 3 a 6, é um texto mais longo, mas ele vai dizer, olha: portanto, como vem, não pregamos com a intenção de enganá-los,
nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus. E aí depois ele diz assim: o nosso propósito não é agradar pessoas. E depois ele diz: como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E finalmente ele vai dizer: quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês. Nós nunca fomos movidos pela ganância. Todos nós sabemos separar as intenções do coração das atitudes. E como é triste quando você recebe um beijo de Iscariotes. Há uma intenção e uma intenção maldosa por trás daquilo. A atitude parece ser carinhosa, mas a maldade por trás de tudo aquilo. O texto está dizendo: quer se tornar relevante, importante, motivo de saudade no coração de alguém? Trate bem, sim. E seja sincero, seja verdadeiro, que seu amor seja verdadeiro, que você seja como que transparente. E num tempo como esse, eu diria, sem máscaras. Mas as máscaras da alma, as máscaras do coração. Eu quero terminar contando para você uma história que eu achei belíssima. É bem simples, é muito simples. Mas ela fala sobre essa coisa do qual o valor que as pessoas têm, qual o valor que eu tenho, qual o valor da minha vida. O mundo está passando por tudo isso, qual o valor, que valor tenho eu? E talvez você esteja perguntando isso. A história fala de um jovem profundamente angustiado com essas perguntas. Ele estava se sentindo inútil, sem força. Todo mundo dizia que ele não servia para nada, que ele era muito lento, para não usar uma outra expressão, que ele era um idiota, um tolo. E ele, com tudo isso, vai à presença deste mestre e diz: eu preciso de sua ajuda, me ajude, por favor. Sabe o que aconteceu? O mestre nem olhou para ele. Coisa feia, né? Mas ele sabia o que estava fazendo. E ele disse: olha, eu sinto muito, meu jovem, muito, mas você me pegou num dia ruim. Eu estou tentando resolver um sério problema. Volte numa outra hora, por favor. Mas quando o jovem já ia saindo: mas se você me ajudasse, eu poderia resolver o meu problema mais rápido, daí a gente poderia conversar. O que é que aquele jovem fez? Claro, meu professor, claro, meu mestre. O que eu posso fazer? O professor tirou um anel do dedo e disse ao garoto, disse ao jovem: olha, vá até o mercado e tente vender este anel. Aqui está. Eu preciso pagar uma dívida, mas tem uma coisa: você não vai vender este anel por menos de que uma moeda de ouro, certo? Vá correndo e volte o mais rápido que puder. Quando aquele jovem chegou no mercado, começou a oferecer aquele anel para as pessoas que ali estavam. Mas o curioso é que ninguém queria comprar, absolutamente ninguém. Alguns olhavam até com algum interesse, mas quando o jovem dizia que só ia vender se fosse por uma moeda de ouro, todo mundo ria e dizia que não. Aliás, até houve alguém que quis ajudar, ofereceu uma moeda de prata, um outro ofereceu uma xícara de cobre, mas não era moeda de ouro. Um senhor já de idade chamou à parte aquele jovem e disse a ele o seguinte: olha, o problema é que este seu anel não vale uma moeda de ouro. É melhor você desistir. Abatido pelo fracasso, o que é que ele faz? Volta para a casa do mestre. Muito tristonho, ele até quis comprar para si. Se eu tivesse uma moeda de ouro, eu compraria este anel. E assim que chegou naquela casa, disse ao mestre: olha, não consegui. Talvez eu possa conseguir uma moeda de prata, alguém me ofereceu uma xícara de cobre, mas ninguém quis pagar o valor deste anel, a moeda de ouro. O mestre olhou para ele e disse: você tem razão, mas vamos fazer o seguinte: antes de vender o anel, vamos tentar descobrir o verdadeiro valor deste anel. E então sugeriu que aquele jovem fosse procurar um ourives e apresentasse o anel ao ourives. Ele entra no lugar onde aquele cidadão trabalha, apresenta-lhe o anel e pergunta quanto ele pagaria. Diga que... Ele disse a mesma coisa. Disse que o seu mestre estava endividado, precisava daquele dinheiro. Sabe qual foi a resposta do joalheiro, do ourives? Ele disse o seguinte: olha, diga ao seu mestre que se ele tem pressa em vender o anel, eu não posso lhe dar mais do que 8 moedas de ouro. 8? Sim. Agora, se ele
puder esperar um pouco mais, eu poderia chegar talvez até umas 10 moedas de ouro. Imediatamente aquele rapaz voltou à casa do mestre, muito emocionado, e disse: 8 moedas de ouro. O quê? Sim, 8 moedas de ouro, ou até 10. O que o senhor vai fazer? O senhor não quer vender seu anel? Foi nesta hora que o mestre olhou para ele e disse assim: uau, aqueles homens no mercado deixaram de fazer um bom negócio, não foi? Sim, mestre, concordou aquele jovem. E então, mas o senhor vai vender por 8 ou por 10 moedas? Ele disse: não, eu não vou vendê-lo. Eu fiz isso apenas para que você entenda uma coisa. Você, meu jovem, é como esse anel, uma joia valiosa e única. Mas somente pessoas sábias podem avaliar o seu real valor. Ou você pensava que qualquer um poderia avaliá-lo corretamente? Não. Não importa o que digam de você. O que importa é o seu real valor. Está entendendo por que eu lhe contei essa história? E levei tanto tempo para contá-la? Porque eu acredito que às vezes nós queremos encontrar o nosso valor, aquilo que de fato significamos, ou o significado da nossa vida, no trabalho, no sucesso profissional ou em tantas outras coisas. Nós precisamos levar o nosso coração para o ourives. Nós precisamos colocar a nossa alma diante dos olhos de Deus, porque Ele vai enxergar em mim e em você coisas que nem mesmo eu consigo enxergar. Sabe aquele Zaqueu? Ele ficou surpreendido, e todo o povo, porque Jesus viu naquele homem traços que ninguém havia enxergado. Sabe aquele Mateus que estava na coletoria? Jesus passou, chamou para que ele fosse apóstolo. Jesus viu naquele homem aquilo que nem eu nem você conseguiríamos enxergar. Você lembra daquele que fora endemoniado lá em Gadara, que todos se afastavam, ele era uma ameaça? Jesus devolveu a ele a serenidade e disse que ele era muito mais importante do que toda aquela manada de porcos que ali estava. Aquele homem era mais importante, muito mais importante. Não esqueça isso. Toda essa situação que a gente está vivendo não diminui o valor, o amor, o cuidado que Deus tem para com cada um de nós. Não esqueça. Deus o ama. Eu vou repetir, pode parecer tão óbvio, mas Deus o ama. Não impeça, não permita, por favor, que todas as coisas que estão acontecendo desviem o seu olhar da graça de Deus. E é isso que eu vou pedir nesta hora. Que Deus nos devolva essa capacidade de enxergar este tempo também como um tempo de crescimento, de aprendizado. Vamos expressar os nossos sentimentos, vamos fazer isso. Feche seus olhos comigo e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti. E a nossa súplica é somente uma. O que queremos, Pai, nesta hora, é entregar o nosso futuro nas Tuas mãos. Muitos sonhos, ó Deus, muitos desejos da alma foram como que interrompidos neste tempo. Mas eu repito o que está escrito na Tua palavra. Os Teus planos não podem ser frustrados. Por isso, tudo quanto foi interrompido na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, por força de todas essas situações, Pai, mas que são propósitos Teus, hão de ser renovados, Senhor. Estejamos silentes na Tua presença, aguardando o Teu tempo. Ajuda-nos, Senhor, a expressar de fato aquilo que sentimos, especialmente aquilo que faz com que o outro cresça, aquilo que faz com que as pessoas que estão à minha volta e à volta de cada um de nós se tornem ainda mais especiais. Nos ajuda nisso, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. É a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém.